Todos bem-vindos. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, e hoje falaremos sobre catarata. Catarata é tudo igual? Quais são os tipos de cataratas que existem? Então, hoje é um tema baseado numa pergunta de uma paciente, porque ela foi solicitada um ultrassom e foi solicitado por conta de uma catarata muito avançada. E ela falou, caramba, todo mundo que tem catarata precisa desse exame? Não. E aqui a gente vai discutir quais são os tipos de catarata, por que existem exames específicos para alguns tipos deles, e aqui a gente vai tirar algumas dúvidas. Antes disso, é importante saber como é que é um cristalino normal. Então, o cristalino é a nossa lente natural dos olhos, que quando ela opacifica é chamada de catarata. Existem alguns exames que são feitos na avaliação pré-operatória, mas o diagnóstico da catarata ela é clínico. Existe um aparelho que utilizamos no nosso exame físico, que é chamado lâmpada de Fenda, para fazer a biomicroscopia anterior. Então, a biomicroscopia anterior é o exame que o oftalmologista faz para saber como está a parte da frente do olho. Então, nós temos a córnea, a íris, a pupila e temos o cristalino. Aqui tem uma imagem do cristalino normal. Um paciente quando ele é jovem, que não tem nenhum tipo de opacidade, o nosso cristalino ele é totalmente transparente. É como se fosse uma lente atrás da pupila, mas que ela é totalmente transparente. Quando ela começa a ficar assim, igual essa imagem aqui do lado, ó, começa a ficar mais amarronzada, como tivesse uma nuvem, começa a mudar a sua transparência, isso é chamado de catarata. Mas será que toda catarata é igual? Ou então a gente aqui vai falar sobre os diferentes tipos de catarata. Então vamos começar falando pela catarata mais comum, que é a catarata que acaba tendo uma mudança por conta da idade, é chamada catarata nuclear. Então aqui é para ilustrar os diferentes tipos, principais tipos de catarata. A catarata nuclear é essa catarata aqui do meio. Essa catarata é a que é mais comum de aparecer nos pacientes idosos. Nós sabemos que com o passar da idade, essa lente natural do nosso olho, ela acaba sofrendo uma opacificação. Essa opacificação, ela acaba sendo bem lenta e de forma natural ela vai mudando essa transparência. E é nessa região central que é a principal forma. Existe essa catarata aqui do lado chamada catarata cortical anterior, que também pode sofrer mudanças, mas ela começa de fora para dentro. E existe essa outra catarata, que é chamada de subcapsular posterior, que acaba sendo, às vezes, em pacientes até mais jovens por conta de algumas patologias. Então, aqui a gente vai entender que existem as três principais formas e a gente vai discutir uma individual, uma de cada vez, tá? Então, a primeira dela é a catarata nuclear. Essa catarata nuclear, ela começa a opacificar da parte central. E aí a gente não vai entrar em tantos detalhes dessa classificação. Eu sei que tem colegas oftalmologistas que acabam vendo. Existe uma classificação chamada de LOC 3, que diz sobre o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de cada tipo dessa catarata. A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas a gente vai comentar sobre os diferentes tipos. Essa catarata nuclear é aquela que com o paciente chega falando assim, ó, minha avó falou que tem catarata, mas ela consegue colocar um fio na agulha. Esse fio na agulha que ela consegue colocar, por que ela consegue colocar? Porque ela gera uma miopização. Essa catarata, quando começa a opacificar no centro, ela alonga um pouco essa lente e ela meio que gera uma miopia, ela induz uma miopia nesse paciente. Então, às vezes o paciente fala, não, minha avó tem 80 anos, consegue botar o fio na agulha, não necessita fazer nenhum procedimento. Não. Porque, apesar dela estar vendo aquele fio na agulha, que pode estar gerando um grau ali de 3 a 4 de miopia, ela não tem a nitidez adequada e quando ela olha para longe, não consegue assistir uma televisão, não consegue reconhecer as pessoas que estão chegando em casa, não consegue, às vezes, ter uma independência na rua. Então, apesar dela conseguir botar um fio na agulha, isso não é considerado uma visão normal. E é esse tipo de catarata, que é a catarata nuclear, que gera essa nitidez, essa atrapalha a nitidez, mas ela gera essa visão aguda, mais aguda para perto. Então ela gera uma miopização desse paciente. Então ela consegue ver ali, ó, o fiozinho para colocar na agulha, mas o restante das coisas
é perdido a quantidade de letras que é visto na distância, é perdido as cores, a nitidez, o que a gente chama de diferença de contraste das coisas. Então essa catarata, ela acaba sendo avançada de forma bem lenta. Às vezes o paciente está com a catarata inicial nuclear, ali com 60 a 65 anos, e ela, por conta da idade, pode evoluir de forma lenta e só precisar de cirurgia lá depois dos 70 anos. Por isso que quem tem catarata tem que ser acompanhado de forma anual. E é no exame físico oftalmológico, com aquela lâmpada de fenda, no exame da biomicroscopia anterior, que a gente consegue acompanhar e examinar essa parte se está avançando ou não. Então, no exame físico, a gente consegue quantificar a visão, ver a diferença de contraste, avaliar a quantidade, quantificar essa catarata e descrever o tipo dela, que é a classificação da catarata. Então, o paciente idoso pode ter vários tipos de catarata, essa catarata nuclear é a principal delas. Qual é o outro tipo de catarata? Existe o que a gente chama de catarata cortical anterior. Opa, não, essa aqui não. Deixa eu colocar essa aqui. A catarata cortical anterior é a catarata que começa de fora para dentro. Ela também pode acontecer pela idade, ela é um pouco menos comum, mas ela gera um efeito refrativo inverso da nuclear. Ela começa a dar mais hipermetropia nesse paciente. É aquele paciente que começa a perder mais a visão de perto. Existe a mudança por conta da idade da presbiopia, que isso acontece depois dos 40 anos, mas não perde a qualidade da visão, é corrigido só com óculos, mas existe esse aumento da hipermetropia pela catarata cortical anterior. Essa catarata cortical anterior começa a avançar nessa região periférica para o centro, então ela acaba não atrapalhando tanto a visão nas formas iniciais, mas quando o paciente começa a perceber, é como se tivesse uma cortina fechando na visão. Porque ela começa a avançar da periferia para o centro, aumenta essa hipermetropia, dificultando a visão de perto e diminuindo um pouco esse campo de visão. Então é uma catarata que também piora a qualidade da visão, mas ela só consegue, às vezes, ser percebida pelo paciente nas formas mais avançadas. Aquele paciente que, quando não acompanha, perde meio que de vez essa visão, perde essa nitidez muito rápida. Então, esse paciente precisa também ser acompanhado nas formas iniciais. Não tem indicação de cirurgia. Tem pacientes meus que acabam tendo esse tipo de catarata. Às vezes a gente vê que está no grau 1 para 2, ainda está com a visão preservada, a gente acompanha e só indica quando já está atrapalhando essa visão. Então, é um tipo de catarata que não acaba atrapalhando tanto nas formas iniciais. Existe um outro tipo de catarata que não é tão comum, mas quando aparece, abaixa muito rápido a visão. Diferente daquela catarata cortical anterior, que às vezes o paciente pode já ter a forma já de catarata e não perceber tão rápido a perda de visão, esse tipo de catarata é chamada de subcápsula posterior. Ela é comum acontecer em pacientes que têm diabetes, às vezes pacientes que têm a necessidade de usar remédio como corticoide, e acaba gerando uma opacidade na última camada lá atrás do cristalino. Essa camada chamada de cápsula, ela começa a opacificar na região posterior e ela começa geralmente do centro para a periferia. E essa catarata é aquela bem típica que o paciente fala assim, ó, eu tô com a visão ruim, mas de noite ela melhora. Por que de noite ela vai melhorar nesse paciente que tem a catarata subcapsular posterior? Porque quando está de dia, ou dia muito iluminado, a pupila vai fechar um pouquinho. Quando essa pupila fecha, a visão que era para estar sendo feita toda pela parte central, ela está com essa mancha no meio. Então, quando esse paciente está no ambiente menos claro, ou um pouco já de noite, essa pupila ela aumenta e acaba tendo uma exposição maior, pegando parte da visão pela área fora da opacidade. Então, é aquele paciente que fala, eu estou com a visão ruim de dia e melhora de noite,
bem provável que pode ser o início desse tipo de catarata, a catarata subcapsular posterior. Ela não é tão comum, não é aquela que é vista nos pacientes por conta da idade, ela é mais vista em pacientes que têm outras comorbidades, mas todo paciente que tem já desde o início, se estiver atrapalhando muito a visão, às vezes nas formas iniciais já tem indicação de cirurgia. Então, diferente da cápsula da cortical anterior, essa paciente com a subcapsular posterior tem uma baixa de visão muito acentuada desde o início dessa catarata. Existem algumas outras cataratas menos típicas, chamadas cataratas atípicas. Eu vou colocar aqui alguma delas só por questão de curiosidade. Aqui é uma catarata chamada catarata congênita. É uma paciente que já nasceu com essa opacidade. Durante a formação ali do bebê, ocorreu uma malformação nessa região do cristalino que ela ficou opacificada. E essas opacificações, já desde o nascimento, tem que ser avaliada, geralmente no teste do olhinho já é identificado, existe uma avaliação para saber se isso vai comprometer a visão ou não, e nem sempre essa catarata acaba atrapalhando a visão. Quando essa catarata atrapalha a visão, tem que intervir bem cedo. Se não interviu na visão, a gente acompanha. E tem pacientes que têm essa catarata sem atrapalhar a visão e fica até a vida adulta com ela permanente. Geralmente, esses pacientes que já nascem com essa catarata leve, elas acabam acelerando o processo e, às vezes, com 30, 40 anos já precisa operar. Então, os pacientes que têm já catarata congênita, nem sempre vai ser feito cirurgia. É só quando atrapalha a visão. Essa, por exemplo, essa é uma paciente que já nasceu com essa catarata, uma catarata lamelar anterior, e isso acaba gerando opacidade e ela acabou acelerando o processo só na vida adulta. Então, existem algumas cataratas que o paciente já nasce com elas, diferente daquelas que a gente conversou, que é desenvolvida por conta do passar da idade, tá? Existe também outras atípicas, como essa catarata aqui, ó, a catarata em árvore de Natal. Existem algumas cataratas de alteração genética que pode começar a atrapalhar a visão também cedo, mas tem uma característica bem típica dessas mudanças de coloração. E essa aqui é uma relativamente raro de ver, é uma chamada catarata em árvore de Natal, só por questão de curiosidade. Existe também algumas cataratas relacionadas à medicação. Essa aqui é uma catarata aparentemente meio estrelada, que ela opacifica na parte da frente do cristalino, chamada de catarata mais anterior, ou uma catarata cortical anterior. Essa catarata estrelada, ela acaba acontecendo por conta de um depósito de uma medicação, geralmente são medicações antipsicóticas que geram ela. Essas medicações são para pacientes que às vezes têm transtornos psiquiátricos, às vezes transtornos bipolares, transtornos compulsivos, às vezes transtornos esquizofrênicos. Usam medicações para ter esse controle da parte psiquiátrica, mas quando usado por muito tempo, pode também gerar como efeito colateral esse tipo de catarata, que a gente também acompanha, nem sempre já começa atrapalhando a visão, mas quando a gente identifica que está gerando baixa de visão, também é indicado cirurgia. Existem outras cataratas que são também mais avançadas, que é a chamada catarata total. E é essa catarata bem avançada que atrapalha fazer a avaliação do fundo do olho. Porque o paciente, quando tem uma indicação de cirurgia, ele tem que ser feita a indicação da cirurgia, a liberação, se tiver tudo seguro, tanto da parte clínica quanto da parte oftalmológica. Então, se o paciente tem uma catarata tão avançada que não consegue ver o fundo do olho, a gente só pode liberar ele para fazer a cirurgia fazendo um exame chamado de ultrassom. Por quê? Eu não posso encaminhar um paciente para cirurgia sem saber se a retina dele está colada, sem saber se tem algum tipo de hemorragia no fundo do olho, sem saber se tem risco de estar com uma lesão no nervo, um glaucoma muito avançado, sem saber se tem algum sinal de inflamação na parte do fundo do olho, porque isso tudo é visto através de um exame, que é no fundo do olho, que é chamado fundoscopia, ou mapeamento de retina, mas quando a catarata é muito avançada, não é possível fazer isso de forma convencional, de forma no consultório. Aí é solicitado esse exame, que é um ultrassom, para poder examinar através das ondas de ultrassom se está tudo bem com a parte posterior. E aí sim, se tiver tudo bem, que libera para fazer cirurgia. Eu trouxe aqui uma imagem para sinalizar como é que é essa imagem do ultrassom.
Como é que é feito? A gente coloca um gelzinho na parte de fora do olho e o paciente com o olho fechado coloca um transdutor de imagem, igual é feito o ultrassom de barriga mesmo. Coloca e a gente consegue ver como é que estão as paredes do fundo do olho, como é que está a retina, se a retina está colada, se tem alguma área de descolamento, se tem alguma área de proliferação, alguma área de tração, alguma área de hemorragia. Então é um exame extremamente importante nesses pacientes que têm a catarata avançada, para poder fazer a cirurgia de forma segura. Então é um exame extremamente importante nesses casos. Aqui vou trazer, só para recapitular, então, os principais tipos de catarata. Existe a catarata nuclear, que é o mais comum, é aquela que mais aparece nos pacientes idosos, é aquela que está mais relacionada com o passar da idade, é chamada catarata nuclear senil. Existe a catarata cortical anterior, que também acontece no paciente idoso, que acaba perdendo um pouco da visão. Existe essa outra que é a subcápsula posterior. Essas três são as três principais formas de catarata, que existe até classificação, lembrando mais uma vez que a gente não vai entrar em tantos detalhes, que existe classificação para se saber se é grau 1, grau 2 ou grau 3, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E aqui a gente sabe que essas três causam baixa de visão, mas cada uma vai repercutir de forma diferente. Então aqui, lembrando que toda catarata precisa ser acompanhada, e aqui trazendo a diferença. Então existe a catarata, que é quando começa a ter essa opacificação do cristalino, mas ela pode sim ser apresentada de formas diferentes. Então cada uma é individualizada. E cada tipo de catarata é feito um planejamento diferente de cirurgia. Essa catarata total, ela pode ser mais branca. A catarata total, ela pode ser mais rubra. Essa em desenho aqui na imagem é uma catarata chamada catarata morganiana, que ela acaba tendo uma liquefação desse cristalino, então é uma catarata um pouco mais delicada para realizar a cirurgia. Então cada catarata é planejado diferente o tipo que é feito. Uma cirurgia vai usar mais potência, menos potência, se vai acabar sendo usando algum produto diferente, como azul, a gente vai corar essa cápsula, não vai, a gente vai usar mais uma irrigação maior, menor, como é que está esse olho? Vai ter que usar mais energia, menos energia? Então esse tipo de planejamento vai depender do tipo da catarata. Então cada paciente vai acabar tendo um diagnóstico de catarata, mas cada catarata vai ser de um tipo diferente. Amanhã mesmo vou ter algumas cirurgias, cada paciente foi avaliado, foi classificado e foi visto que são cataratas de formas diferentes. Então, para cada paciente, a gente vai ter um planejamento específico para realizar essa cirurgia. E nesse em específico aqui, é uma das cataratas mais complexas para ser realizado o tratamento, que é uma catarata que a gente tem que ter um planejamento bem detalhado, porque uma catarata tem que ter um ultrassom antes, é uma catarata que tem que ter alguns planejamentos com materiais específicos, a gente tem que fazer uma aspiração antes de começar a cirurgia. Então é individualizada essa avaliação, e essas cataratas, geralmente cataratas chamadas de total, elas são mais delicadas, que tem um pouquinho mais de risco de dar algumas intercorrências. Então a gente vai muito bem preparado para esses tipos de catarata. Então vamos ver, e quem tem dúvidas aí, agradeço a presença de cada um de vocês aqui na live agora. Feliz cada paciente que está aqui acompanhando o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui também. Lembrando que eu faço atendimento na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. Tá aqui meus contatos. Aqui é o aparelho que eu falei, ó. Esse aparelho aqui é chamado lâmpada de fenda. É um aparelho que a gente usa para fazer essa avaliação anterior e posterior do olho, e a gente acaba vendo com bastante detalhes. É um aparelho que dá um aumento de 10 vezes, pode aumentar 16 vezes, tem que aumenta até 25 a 40 vezes o tamanho do olho. Então a gente olha com muito detalhe cada parte dos olhos, e é assim que a gente acaba fazendo o diagnóstico de catarata. Tem uma pergunta importante que os pacientes fazem, assim, doutor, existe algum exame que é feito para confirmar catarata? Não. O exame da catarata é um exame clínico.
É o exame físico que determina, ou seja, a avaliação do especialista que determina se tem a catarata, se o quanto que já tem de opacidade, o tipo dessa catarata. Por isso que é importante ter esse conhecimento, que são vários tipos de catarata. Aqui ilustrando novamente como é que é um cristalino normal. Então, quando a gente coloca aquele aparelho e examina o olho, a gente consegue ver se ele está transparente, como essa imagem aqui, ou se ele está já com opacidade igual a essa imagem daqui. Então, não tem dúvida. Então, por ser um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame específico que é necessário para poder diagnosticar a catarata. Então, não existe um exame para confirmar a catarata. O exame é feito através do profissional que você está acompanhando. Então, por isso que é importante ser avaliado por um especialista, um oftalmologista especialista em catarata. Então, a avaliação do exame físico que determina se realmente já tem esse diagnóstico ou não. Então, a dúvida já sanada aqui, que não existe exame para diagnóstico de catarata. Deixa eu ver aqui agora. Tem dúvidas? Agradeço a presença aqui dos amigos também. Minha mãe. Beijo, mãe. Saudades. Amigos queridos. Agradeço. Valeu, Vinícius. Transplante capilar aqui em Feira de Santana. Então é isso, acho que a pergunta era mais essa mesmo. Então não existe exame para fazer diagnóstico. Agradeço, Deus abençoe também, querida. Então é isso, fico aqui a critério também. Podem mandar depois suas dúvidas. Essa live vai ficar salva. Então, se você conhece alguém que está com esse diagnóstico, que está para já indicado fazer cirurgia, manda esse link para ele, esse vídeo. É importante ter essa comunicação, esse conhecimento, para não achar que catarata é tudo igual. Então, por isso que a depender do seu tipo de catarata, existem alguns exames mais específicos para estar investigando, acompanhando, para poder ter uma segurança nessa realização da cirurgia. Então, meu nome é Ronald Rocha, médico especialista em catarata e retina clínica, atuo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. Deixar aqui meus contatos. Então, essa vai ficar salva. Manda para essas pessoas que podem ter o benefício com essa informação. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. E amanhã temos cirurgia. Segunda-feira é dia de cirurgia no Hospital de Olhos Clínicos. Deus abençoe.